cheios de Mateus. Nós vamos encerrar hoje a oração do Pai Nosso. Mas hoje nós vamos nos prender o propósito da oração e a recompensa que Deus dá de uma vida em oração. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós notamos perfeitamente que as Escrituras Sagradas, elas nos incentivam a ter uma vida de oração. Tá certo? A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, em seu ministério, ele sempre desenvolveu uma vida intensa de oração. O crente que ora, ele cresce espiritualmente. Porque a oração, ela aproxima você de Deus. A oração cria temor no seu coração acerca de Deus. Você começa a orar e você começa a pensar realmente: eu estou falando com Deus. Estou falando com meu Pai. E eu tenho que ter uma posição séria acerca da minha vida e Deus. Porque quanto mais você ora, você vai ter interesse em orar. Porque você começa a desfrutar a comunhão com Deus. E nesta comunhão, nós que somos seres, que recebemos do Senhor um Espírito, o nosso Espírito passa a participar desta comunicação, e quanto mais ele se comunica, vai criando um desejo dentro de nós de orar. Eu creio que todos os irmãos aqui oram bastante, mas eu creio que você enfrentou problemas para começar a orar. De início, para orar 5 minutos, você tinha uma dificuldade muito grande. Era uma dificuldade grande. Mas você começou a orar 5 minutos, você passou para 10, você passou para 15, para 20. De repente você viu que orava 1 hora, ou mais, ou 2 horas, ou mais, com maior facilidade. Você sabe o que é isso? É o quebrantamento da nossa vida, é a abertura que nós vamos dando para o nosso espírito diante de Deus, e nesta comunicação nossa com Deus, nosso espírito vai se alimentando da presença de Deus, e à medida que ele se alimenta da presença de Deus, nós vamos tendo o maior privilégio de estar conversando com o Senhor, que nós aprendemos a amar mais o Senhor, nós começamos a receber bênçãos do Senhor, e começamos a ser mais gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos concede. O nosso desejo de estar diante dEle se torna cada vez maior. Quando nós estudamos acerca da igreja de Jerusalém, no primeiro século, o século da grande expansão do Evangelho naquela época, nós vamos notar que esta igreja nunca abriu mão da prática da oração. Agora mesmo, o pastor de uma igreja nossa, em outro estado do Brasil, conversando comigo por telefone, ele disse o seguinte: olha, pastor, a partir do dia que pessoas da sede vieram na nossa igreja e demonstraram o poder da oração e como Deus operou maravilhosamente aqui, e essas pessoas congregaram alguns irmãos e irmãs e mostraram o que a oração pode fazer, ele disse: olha, a igreja tem mudado cada dia mais e mais. Aleluia. Ele disse: pastor, agora toda noite, da meia-noite às 6 da manhã, ele disse: da meia-noite às 6 da manhã,
sempre tem um grupo da igreja em oração dentro da igreja. Então veja, irmão, o que acontece. A oração transforma tudo. Né? Você vê que a palavra de Deus está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa que diz o quê? Orar e buscar a minha face. Veja bem, orar e buscar a minha face. Então é uma escala espiritual de crescimento que nós atingimos quando dedicamos a nossa vida à oração. Muitas vezes nós estudamos muito a palavra e até nos ensoberbecemos, mas quando vamos para a oração, que nós dobramos os nossos joelhos e começamos a comparecer diante do Senhor, alguma coisa, uma revolução espiritual vai acontecendo na nossa vida. Você tem mais prazer de ler a palavra de Deus, você tem mais prazer de ver os cultos, você tem mais prazer de adorar o Senhor. Aquilo que é do Senhor começa a te trazer muito mais prazer. E como eu disse a vocês, quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, vou abrir aqui para ler para os irmãos conhecem os textos, mas é bom que leiamos Atos dos Apóstolos, e nós abrimos, digamos, o capítulo 3, e o versículo 1, vocês vão ver que, a começar da liderança da igreja, havia interesse na oração. Eu não estou dizendo que orar em casa está errado, mas tem que haver uma prevalência, um desejo maior de estar na igreja orando. Olha o que diz no capítulo 3 de Atos. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Então aquilo criou-se um costume, criaram horários de oração dentro da igreja. Criaram momentos para estar orando, aquela já é chamada a hora da oração. Os irmãos estão vendo? Então exatamente quando eles vieram para a hora da oração, foi que encontraram aquele coxo, né? Ali na porta do templo, esmolando. Eles tinham tanta certeza daquilo que havia dentro deles, do relacionamento deles com Cristo, que quando a esmola foi pedida, Pedro disse: olha, prata e ouro nós não temos, mas nós temos uma coisa. Veja bem, eles iam para o templo buscar a face do Senhor, mas nós temos uma coisa, e aquilo que nós temos nós vamos te dar agora, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Então veja o seguinte: a aproximação dos discípulos cada vez mais com o Senhor fazia com que eles tivessem a certeza de que poderiam usar o nome do Senhor e o milagre aconteceria. O salmista, no Salmo 116, versículos 1 e 2, eu vou voltar novamente para Atos, vou deixar até marcado aqui. No Salmo 116, versículo 1 e 2, isso aqui no Velho Testamento. Olha o que o salmista diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha oração. Outra tradução diz: a voz da minha súplica. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica, oração. Versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então a oração daqueles que buscam como o Senhor determina, traz uma certeza dentro de nós que existe um Deus atento a ouvir o nosso clamor. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Saber que podemos orar e não somos esquecidos na oração. Quando se abre o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículos 23 a 31, eu não vou ler tudo,
Mas você encontra exatamente a oração sendo manifestada, entende? No versículo 23, eles foram soltos e contaram tudo que havia acontecido e disseram: olha, Senhor, tu fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E vão contando aqui a história. Quando chega no versículo 31, Atos capítulo 4, quando chega no versículo 31, diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós já pensaram em estar orando aqui, esse local começar a tremer? Alguém já viu isso, o local tremer quando se ora? Se tivesse alguém muito antigo ali de baixo, quando nós começamos o trabalho, lá no setor de indústria, naquela salinha pequena, ali teve um dia que nós estávamos todos reunidos orando, clamando ao Senhor, e todo mundo ficou assustado, glorificando ao Senhor, porque aquele local tremeu. Lembra, gente? Aquele local tremeu lá embaixo, quando nós começamos o trabalho ali perto onde é o Hulk. Onde é o Hulk, só que era uma salinha pequena, não era aquilo tudo. Então isso aqui é um fato, que com a oração acontecem muitas coisas. Quando nós falamos que a igreja primitiva estava sempre reunida orando, no capítulo 2, no versículo 42, veja o que diz a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração era uma marca da igreja primitiva, uma marca, um exemplo a ser imitado por todos nós. Está certo, meus irmãos? Um exemplo a ser imitado por todos nós. Aqui no Brasil, eu não digo no exterior porque eu não conheço, né? Mas aqui no Brasil, meus irmãos, é comum as igrejas manterem reuniões específicas de oração. É comum. Aqui mesmo nós temos a sexta-feira, é um culto só de oração da igreja. Nós sabemos que o culto de oração é o culto que normalmente tem menor assistência, mas isso não abate a vida da gente, porque nós vamos lutar orando, até podermos ver, no dia do culto da oração, muito mais gente do que no dia de um domingo à noite, ou de uma festa, para se ouvir uma pregação, ou um cantor de fora. Isso vai acontecer, vamos acreditar. Vamos acreditar. A Bíblia não diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Não vamos brigar com aqueles que não gostam de vir a oração. Vamos orar por eles. O Senhor vai modificar, o Senhor vai transformar. Então veja, versículo 42, eu vou ler de novo. E perseveravam, quer dizer, perseveravam, estavam juntos, estavam sempre ali, não abandonavam a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. Por causa disto, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E quando nós começamos a orar, nós começamos a acreditar mais no poder de Deus. Se você é uma pessoa de oração, e alguém chega para você e diz assim: vamos comigo ali que tem uma pessoa dominada por demônios. Você não tem medo, porque você ouviu aquilo que Jesus disse, que existe casta de demônios que só são expulsos com oração e jejum. Se você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que jejua, você está preparado exatamente para aquele momento que você vai chamar. Você vê uma pessoa assim: vamos ali que tem aquilo. Hoje não, ainda vou. Não, o crente não deve ser assim. O crente é um soldado de Cristo, pertence ao exército de Deus. E um soldado, ele está pronto qualquer hora para a batalha. Quem já foi militar sabe disso aqui, né? Você tira a sua farda, você pendura ali perto do seu armário, mas basta um toque, né? O corneteiro pegar ali, dá um toque, você levanta rápido, já veste a calça, coloca os coturnos lá, coloca cinto, coloca tudo dentro de
não é nem minuto, 20 segundos você está pronto e já está correndo para entrar em foco. A vida cristã também é assim. O crente, quando Jesus diz assim, vigiai e orai, entende? E também manda a gente jejuar, nós temos que estar preparados para qualquer momento, para qualquer hora, estar à disposição daquilo que acontecer. Preparados. Tá certo? Não, eu vou me preparar ainda, eu vou. Aquele problema pode aumentar, aquela situação pode modificar muito diante daquilo. Mas se você é um crente, você deve estar preparado com o Senhor exatamente desta forma. Algumas igrejas, inclusive aqui, são feitas vigílias. Tá certo? Isso é muito bom, isso é um costume muito antigo. Isso é um costume que vem de Cristo, não? É um costume que vem desde Cristo. E é um costume que a igreja devia adotar, não só um grupo, mas todos os membros da igreja, todos os que frequentam a igreja, deviam adotar. Tal noite é noite de vigília, vou passar na igreja, vou orar, vou buscar o Senhor. É por isso que nós convocamos todas as nossas igrejas em todo o Brasil. Preste atenção, todas as nossas igrejas em todo o Brasil, o sábado antes da ceia, de 8 a meio-dia, pelo menos, é momento de jejum e oração. Todas as nossas igrejas em todo o Brasil. Quando tiver uma igreja no Brasil para Cristo, isso estará acontecendo no sábado. Isso significa que o próximo sábado, né, que é o primeiro sábado antes da ceia, nós estaremos aqui das 8 ao meio-dia, orando, e todos aqueles que puderem estar em jejum, estarão aqui em jejum. Ninguém é obrigado a estar, tem pessoas que têm que se alimentar, porque por causa de um medicamento, isso, aquilo, outro, não pode ficar sem medicamento, mas não fique sem oração. Tome seu medicamento e venha para a oração, vamos estar diante de Deus. Por quê? Porque nós queremos que a igreja seja totalmente modificada. Nós queremos ver cada crente renovado pelo poder de Deus. Nós queremos ver todos os crentes, se possíveis, batizados com o Espírito Santo. Se não, nós queremos ver todos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque tem muita gente que não é batizada com o Espírito Santo, mas é cheia do Espírito Santo. E tem muita gente que é batizada com o Espírito Santo e não é cheia do Espírito Santo. E nós temos que mudar isso. Nós queremos ver do mamando ao caducando, cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que enchei-vos do Espírito. Porque um crente cheio do Espírito, ele realiza a vontade de Deus, ele está em comunhão com o Senhor, ele vive com o Senhor e ele sabe fazer aquilo que o Senhor quer. Então a vida de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, é o exemplo da prática de oração. No primeiro grande ensino de Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte, você vê que a oração recebe um destaque especial. A partir, no capítulo 6, a partir do versículo 5 até o 21, uma grande parte do Sermão do Monte, Jesus dá um destaque especial à oração. Destaque especial. Por que será que ele deu esse destaque especial? Porque sem oração, irmão, não existe revolução espiritual. Você pode trazer aqueles que têm fama de serem os maiores pregadores, de serem os maiores avivalistas, eles não vão conseguir nada. Porque a igreja só consegue vencer se dobrar aos pés de Jesus Cristo. Então você vê que as escrituras sagradas mostram que a vida de oração é sempre recompensada. A Bíblia fala que Deus ouve as nossas orações. Salmo 66, por favor. Salmo 66, vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração.
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou-se de mim a sua misericórdia. Nem desviou-se de mim a sua misericórdia. Você vê no livro de Mateus, ainda no capítulo 7, no versículo 7, palavras de Jesus Cristo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E depois ele vai mostrar, ele vai falar exatamente da capacidade humana em dar alguma coisa a um filho que pede. E se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, se eu e você, pessoas más, mas olhamos para o nosso filho e o trato é diferente. Pode ser o maior criminoso, o maior assassino, o maior bandido, ele tem um carinho com o seu filho. E ele procura fazer alguma coisa em favor dele. Quanto mais o nosso Pai Celestial, no seu amor, na sua graça, na sua forma compensadora de todas as coisas. Então nós estamos conversando esta noite com o propósito de refletir exatamente que a oração, termos uma vida de oração, é um propósito que motiva a igreja ao desenvolvimento e também nos leva de uma forma muito clara à presença de Deus e à tranquilidade de Deus. Não é isso? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a pensar como é que nós vamos mudar os propósitos da nossa vida. Ainda entrando nesse assunto, aqui no Sermão do Monte, no capítulo 6, a Bíblia começa a nos mostrar que existem valores a serem admitidos e adquiridos na nossa vida espiritual. Sim? Falar um pouco de gravado. Aqui no versículo número 6, do capítulo 6, Mateus, existe a palavra quando orares. Então já você nota que oração é uma opção alternativa. Vamos pegar assim. Porque se fosse uma opção, ele deveria se orar. Uma necessidade. Necessidade. É uma coisa que indica constância. Eu tenho que ter desejo de orar como eu sinto fome, como eu sinto sede. Então veja o seguinte, o que é interessante. O Senhor está começando a série de oração e vai continuar lá adiante. Quando chega no versículo 19, ele diz o seguinte: escuta, gente, vocês estão ajuntando, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Tesouros da terra. Então a Bíblia vai me mostrar agora, no capítulo, versículo 19 e 20, que existem dois tipos de tesouros. Existem os tesouros da terra, existem os tesouros do céu. Tesouros da terra, existem tesouros do céu. No contexto, nesse contexto de ensino sobre oração, quando Jesus apresenta esses dois versículos, ele está se referindo exatamente à orientação, em primeiro lugar, à orientação negativa e em seguida uma orientação positiva. O mandamento é claro. Vão acumular muitos bens aqui na terra e esses bens dominarem a nossa vida. Quando a Bíblia se fala sobre esse acúmulo de tesouros, ela vai se referir exatamente do amor ao dinheiro e do amor à riqueza. É interessante notar, meus irmãos, que o grande reformador, Martinho Lutero, ele tem uma frase, eu vou ver se consigo repetir aqui, não sei se vai ser o seguinte, mas ele diz o seguinte: que o nosso coração está com a pessoa que a gente ama. E aquilo que nós amamos profundamente, aquilo é o nosso Deus. É o nosso Deus, é o nosso objeto de adoração, é o nosso objeto de dedicação.
Então, quando nós acumulamos muitos bens materiais, e aqueles bens materiais ocupam a nossa vida, ocupam a nossa mente e roubam todo o nosso tempo de estar com o Senhor. Nós escolhemos um outro Deus chamado riqueza. Nós estamos servindo a outro Deus chamado riqueza. É por isso que o crente, ele tem que trabalhar, ele deve trabalhar. A Bíblia não proíbe que ninguém seja rico. A Bíblia proíbe que a riqueza seja fruto de injustiça. Seja uma riqueza podre. Isso a Bíblia proíbe. Tá certo? Bens mal adquiridos. Mas a Bíblia não proíbe que você seja rico. A Bíblia proíbe que você tenha um amor à riqueza e que Deus esteja ocupando um segundo lugar. É o que acontece com muitas pessoas. Você vê, Abraão era um homem muito rico. A maior fortuna de Abraão se chamava Isaque. Concordam comigo? A maior fortuna de Abraão se chamava Isaque, filho da sua velhice. Mas no dia que Deus disse, Abraão, dá-me o teu filho, dá-me o teu único filho, dá-me aquele filho que tu amas. Ele discutiu com Deus? Ele não discutiu com Deus. Porque ele acreditava que quem deu aquela riqueza para ele, aquela fortuna chamada Isaque, foi Deus. Então ele não podia negar para Deus aquilo que Deus lhe havia entregue para cuidar. É assim que tem que ser a nossa forma quanto aos bens materiais. A Bíblia não nos manda ser miseráveis. Mas a Bíblia aconselha o seguinte, quando ela diz, não ajunteis, não tenha riqueza, não tenha muita coisa que possa te tirar da presença de Deus. O contexto vai nos trazer essa orientação. Está certo? É como tem pessoas que estudam demais e começam a delirar com a cultura, mas perdem a sabedoria de Deus. A cultura é um conhecimento, agora a sabedoria é saber aplicar o seu conhecimento. A cultura vem com a ciência. Tá certo? A aplicação da cultura, que é o conhecimento aplicado, ela vem com a sabedoria. Isso no campo humano. No campo humano você tem pessoas aí que são PhD em tudo. Tem pessoas que têm uma formação monstra. Mas quando vão expressar, eles não têm a sabedoria para expressar o conhecimento que eles têm. Sem conhecimento, mais às vezes, mais do que todos que estão ali com ele. Mas na hora de expressar, um terceiro que não tem aquele grande conhecimento, expressa-se melhor do que ele, tem sabedoria para expressar. O Senhor quer que nós tenhamos sabedoria para administrar aquilo que Ele nos deu. Já viram que Jesus diz nesse capítulo aqui mesmo, que muita gente vai para o inferno por não saber administrar os seus bens? Porque Jesus aparece, nós estudamos aqui, Jesus aparece de uma forma que as pessoas não entendem. Eu tive fome, tu não me deste de comer. Eu estava preso, tu não me visitaste. Eu estava nu, tu não me deste com que vestir. Senhor, quando isso aconteceu? Quando tu deixaste de fazer um desses pequeninos. Olhou para outro grupo e disse, eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estava nu, tu me vestiste. O Senhor coloca em nossas mãos, mas nós não devemos ter avareza. Avareza é idolatria. O sujeito avaro, ele é um elemento que não condiz com a vontade de Deus. Então Jesus diz assim, como Jesus disse, cuidado com esses tesouros que você adquire aqui na terra. Olha, a traça e a ferrugem consomem. Por que diz a traça e a ferrugem consomem? Porque nessa época de Jesus, os maiores bens
era principalmente, você sabe o quê? Era principalmente sedas finas, entende? Tecidos finos, era coisa que se guardava numa mala, se guardava num depósito, e atrás você entrava e ó, se vocês guardam. Agora Jesus chega e diz, olha gente, ajuntai tesouros no céu, versículo 20, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Tesouro no céu. Como é que eu vou adquirir tesouro no céu? Eu adquiro tesouro no céu me colocando cada dia mais e mais na presença de Deus. Porque quanto mais eu me colocar na presença de Deus para falar com Deus e ouvir a voz de Deus, tem muita gente que só quer falar com Deus, não quer ouvir a voz de Deus. Eu aconselharia os irmãos que gostam de orar. Vou dar um conselho para vocês. Vocês orem, digamos que você orou meia hora. Orou. Na sua oração peça, Senhor, eu tenho te pedido até agora, Senhor, começa a falar comigo. E tem aquele momento assim de silêncio, só você e Deus. Meditando na graça, na misericórdia de Deus, e Deus vai falar contigo. Você vai ver como Deus vai se apresentar a você. Deus vai falar contigo. Deus vai se manifestar. Tá certo, meus irmãos? Deus vai realmente te confidenciar muita coisa. O que é que a Bíblia diz? Que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, aos seus profetas. Aleluia. O Senhor pode nos revelar tudo o que vai acontecer, se nós entrarmos em comunhão com Ele e deixarmos também Ele falar conosco, que às vezes só nós queremos falar. Já viu que tem gente que chega perto de você e ela só quer falar? Tem gente que senta para conversar, você senta para conversar, você fica uma hora ali, a senhora fala, toma, e você fica aqui, meu Deus, eu queria dizer uma coisa, mas não tenho espaço, não tem jeito, não tem como falar nada, essa pessoa fala demais. Tem gente que fala demais com Deus, mas não quer ouvir a voz de Deus. Tem gente que ora muito, mas não quer ler a palavra. Lê, ora antes. Se você está lendo a Bíblia normalmente, ora antes. E na hora de orar a Bíblia, ele diz, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas às vezes um versículo que a gente leu já muitas vezes, de repente você está lendo, seus olhos se prendem ali, e aquilo mexe no insol, você começa a chorar né, no versículo, que parecia uma coisa tão simples para você anteriormente, de repente aquilo parece que penetra dentro de você de uma forma aguda e começa a mexer dentro de você. É o Senhor falando conosco. Tá certo? O Senhor, quando diz não ajunteis tesouros, é o nosso apego demais aos bens materiais, impedindo que estejamos na presença do Senhor. Quantas vezes a gente fica tão cansado em trabalhar, que não vem à casa do Senhor e diz assim, eu não vou porque eu estou cansado. Deveria vir, porque aquele cansaço foi bênção de Deus que te deu um trabalho para você estar ali, ganhando o seu pão e sendo feliz. Você devia agradecer o cansaço do trabalho. Agradecer a felicidade que Deus te deu, de você poder ter aquele trabalho, ter aquele emprego, poder trazer o pão para os teus filhos, não é? Trazer alegria para dentro da tua casa, para a tua esposa, para a tua família. Você devia sentir alegria. Ah, mas eu estou cansado, mas estou alegre. O Senhor me deu vitória. Eu estou cansado, mas estou feliz. O Senhor está me abençoando. É isso que nós temos que haver na nossa vida. Tá certo? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós, às vezes, estamos tão envolvidos, irmãos, e não temos tempo para Deus, quando Deus está nos dando a própria vida, está nos dando tudo que é bom, e nós estamos exatamente perdendo o valor de uma vida preciosa de oração. Você pensar acerca de você, o que nós trouxemos para essa vida? Nós trouxemos choro quando nós nascemos, é verdade ou não é? Não trouxemos nada. Os outros é que têm misericórdia da gente ainda, e compram um caixão, às vezes mais bonito, às vezes mais feio,
Escolhe às vezes a pior roupa que tem lá no guarda-roupa para te vestir, porque aquela não vai prestar mais, né? O sapato que já está rasgado, coloca no pé. Senão você iria nu do mesmo jeito para o cemitério, né? É verdade ou não é? Agora existe uma coisa diferente. Quando aquele homem disse, eu tenho muitos bens, minha alma come, descansa, dorme, tu agora estás farta de bens, eu não tenho mais com o que me preocupar. A palavra foi esta, louco, esta noite pedirão a tua alma. Isso que tu tem. O que vai ser? Para quem será? Para muita gente é só briga, só confusão. Só briga, só confusão. Agora, o tesouro que nós criarmos ali é diferente. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Você pode conferir. 1 Timóteo 6, 10. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ela diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Não são os bens materiais que são a raiz de todos os males. Está certo? Porque se eu pego o que eu tenho e na hora necessária eu coloco também a serviço de Deus, aquilo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu conheço aqui na igreja muitas pessoas que são mão aberta para a obra de Deus. Tem gente que até dá vontade de não receber nem a oferta que faz às vezes na hora, que olha assim e pensa assim, essa pessoa vai sentir necessidade disso aí. Mas eu não posso dizer, não, eu sou pastor, a fé daquela pessoa é daquela forma. Aqui tinha uma viúva, quando nós começamos essa construção, ela vendia 2 latas de arroz doce. Ela dizia, uma é para mim e outra é para Jesus. Quantas vezes eu tive vontade de dizer para Maria Antônia, irmã, não é assim. Um dia nós tínhamos que comprar uns materiais aqui, não tinha como. Ela disse, vá buscar a minha máquina de costura lá em casa. Eu falei, mas irmã, a tua máquina? Não, eu não uso mais, mas se eu usasse também, coisava. Eu já coloquei no meu coração que é para Deus. É difícil. Mas ela é desapegada de tudo. Era uma mulher com poucas posses, materiais, mas espiritualmente a riqueza dela, eu tenho certeza que é grande. Como também tem pessoas aqui na igreja que têm posses materiais, entende? E tem o coração aberto para Deus também. Não é fechado, não é pego com os bens materiais. Não, isso aqui o que vai acontecer? Não é assim. Ainda mais, meus irmãos, nesse século XXI que nós não temos tempo para mais nada. Tempo para mais nada. Eu na sexta-feira passada que fomos pregar em Ceilândia, né? Sexta-feira passada que fomos pregar em Ceilândia. Sexta-feira passada fomos pregar em Ceilândia. E eu disse para a pastora, eu não sei o que pregar, nem o que eu vou pregar, o que eu vou dizer. Porque eu já passei um dia, essa sexta-feira, eu não tive tempo de abrir a Bíblia, eu orei de manhã cedo, quando eu levantei, porque eu tinha aquele meu momento de oração cedinho, eu orei. Mas passei o dia, a correria foi tão grande, enfermidade lá em casa, né? Com minha sogra, não deu tempo para abrir a Bíblia, não deu tempo para orar, não deu tempo nada, não deu tempo para pesquisar. Mas Deus teve misericórdia da gente ali. Não estava na Ceilândia, viram que Deus teve misericórdia. Ali foi misericórdia de Deus. Então isso corre na vida, irmão. Ele nos deixa às vezes sem tempo para Deus. Quando Deus deveria ser o tempo melhor da nossa vida. O que é que diz a Bíblia? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Assim como existe a parte negativa, o versículo 20 é a parte positiva. Né? O versículo 20 diz, mas ajuntai tesouro no céu. Eu tenho que mandar a coisa para lá. Eu tenho que falar com meu pai. Meu pai já me deu as bênçãos materiais. O tesouro do céu é livre de qualquer desventura. Lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem ladrão. Lá não tem ladrão, mas lá tem o Senhor cuidando da nossa vida espiritual. Como nós podemos ajuntar esse tesouro do céu? A resposta está na prática de uma vida de oração.
Porque a vida de oração nos leva a uma vida de piedade. Você quer ver alguns tesouros do céu? Nós estamos com Mateus aberto, vamos para o capítulo 19 de Mateus. Versículo 21. Disse Jesus ao moço rico: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás o tesouro do céu, vem e segue. Ele era um avarento, ele não tinha coragem de mexer em nada, exatamente com medo de ficar pobre. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que nós temos uma herança incorruptível, guardada por Deus nos céus para nós, tá certo? Guardada para nós. A Bíblia nos descreve que quando nós pensamos em nossa posição com Deus, como pessoas completamente perdoadas, você quer um tesouro melhor do que este, o perdão dos seus pecados? Mateus 7,7, o tesouro das orações respondidas, pedi, pedi, assim-vos-á. Você quer ver um tesouro maior do que este? Lucas capítulo 10, versículo 20, os nossos nomes estão escritos arrolados no céu, estão escritos no livro da vida. Você quer um tesouro maior do que esse? João capítulo 16, versículo 27, o amor que Deus o Pai tem por nós. São tesouros que nós poderíamos exatamente continuar falando muito tempo, mas é a grande recompensa de uma vida de oração. A igreja cristã, ela deve ser rica em boas obras, ela deve ser rica na fé, e ela deve ser herdeira das insondáveis riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está em Efésios capítulo 3, versículo 8. Olha, irmão, o nosso tesouro no céu, ele é exatamente construído a partir de uma vida de oração. O crente que quiser ser rico espiritualmente, ele começa a ter uma vida de oração. E orar não é fácil. Você quer ver uma coisa? Experimente se levantar esta madrugada para orar. Coloque o despertador. Ore pelo menos 5 minutos. Comece a aprender a orar. Ore pelo menos 5 minutos. Os primeiros dias, aqueles 5 minutos vão ser pesados. Parece uma vida. Orar é difícil. Você se lembra que Jesus chamou os discípulos para orar com ele? E quando Jesus voltava, encontrava-os dormindo. Novamente chamou, encontrou novamente dormindo. Jesus teve que olhar para vocês: não podem orar comigo nem uma hora. Quanto tempo Jesus está olhando para nós e está perguntando? Você não pode orar comigo nem quanto tempo? Porque tem gente que não consegue orar 5 minutos. Tem gente que não consegue orar 10 minutos. Tem gente que a oração para deitar é esta: com Deus me deito, com Deus me levanto na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que para orar, para deitar e para dormir, essa oração. A Bíblia diz: orar é sem cessar. Orar é sem cessar. Entende? A gente está fazendo uma caminhada. É tão gostoso você estar cedinho fazendo aquela caminhada da manhã, né? 1 hora pelo menos andando e aproveitando aquele tempo para orar. Você olha para o céu assim, olha. Aleluia. Você olha para o céu, é uma coisa gostosa. Você olha as nuvens, você vê tudo aquilo, você está andando e você está orando. Aleluia. Você está orando, você está reunindo o tempo, você está falando com o Senhor, entende? Você não está nem prestando atenção a muita coisa, você está em comunhão com o Senhor. Está certo? Então, isto é importantíssimo. O tesouro da igreja cristã é construído a partir de uma vida de oração. E uma vida de oração não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão, não tem nada que ataque. Só tem vitória na presença de Deus. Mas, aqui no versículo seguinte, a Bíblia diz o seguinte: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 1. Eu vejo um carro que para lá perto e diz assim: aonde estiver o teu coração, aí também está o teu tesouro. Mas a Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração.
E lá em 6:24, esse capítulo 6 aí, no 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou tem que agradar um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mamon, alguns comentaristas dizem que é um Deus da riqueza. É um objeto de adoração pela riqueza. Então a Bíblia: não podeis servir a dois senhores. E o problema da igreja no passado foi muito sério. Porque quando você vê que os samaritanos, aquele povo foi deportado e vieram estrangeiros para Samaria, a Bíblia diz lá em 2 Reis que eles serviam, eles temiam a Deus e serviam a outros deuses. Eu acho que é capítulo 17, eu não sei se é versículo 17, mas a Bíblia diz que eles temiam o Senhor e serviam a outros deuses. E os judeus que ficaram em Samaria, eles passaram a acompanhar exatamente o ritmo daquelas pessoas. Eles temiam o Senhor, isto é, eles faziam ofertas ao Senhor. Eles estavam naqueles cultos para o Senhor, mas eles também serviam a outros deuses. Quantas vezes nós estamos fazendo da mesma forma? Estamos temendo ao Senhor, mas estamos também servindo a outros deuses. Está certo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, ele é muito claro quando diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Então a nossa vida espiritual, nosso momento espiritual, o termômetro de uma igreja, não é só a palavra, é também a oração. Porque a palavra só, ela nos orienta, ela nos ensina, mas nós podemos não ter força para fazer aquilo que a palavra está nos ensinando. Então o que é que temos que fazer? Orar para que o Senhor nos dê uma vida cristã como Ele quer. A nossa força é pequena. A nossa força é pequena. Não tem nenhum de nós aqui que seja totalmente capacitado para fazer tudo aquilo que Deus quer. O que nós fazemos para o Senhor é pela misericórdia de Deus. O amor que Deus tem para conosco, Ele concede à vida de cada um de nós a força e o privilégio para que realizemos a sua obra. Porque na hora que eu pensar que eu sou forte, eu não sou ninguém. Na hora que eu pensar que eu sou o mais sábio, eu também não sei de nada. Mas na hora que eu me colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, apiada-te de mim, Senhor. Apiada-te de mim, Senhor. Apiada-te de mim, Senhor. Tem misericórdia na minha vida. O Senhor vai ter misericórdia e vai ter piedade de mim. E vai me fortalecer, assim como também você. Se rogar a piedade do Senhor, o Senhor vai ter misericórdia e vai fortalecer. Uma igreja que ora, uma igreja que conserva a doutrina da palavra, estuda a palavra, uma igreja que jejua, uma igreja que busca o Senhor retira do meio dela o pecado. Porque o temor de Deus passa a abundar no meio do povo de Deus. A glória e a graça de Deus passam a se manifestar. É aquilo que aconteceu com Isaías. Quando ele chegou no templo, que ele viu a presença do Senhor, que ele viu o Senhor, ele começou a gritar: ai de mim que estou oferecendo. Ele era um homem de Deus. Não é? Ele era um homem de Deus, mas era um crente carnal. Ai de mim,
Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus lábios também não valem nada. Ele clamou pela misericórdia, o Senhor não disse, sai do meio da congregação, some daqui, rapaz. Mas a Bíblia diz que o anjo voou, retirou uma brasa viva debaixo do altar de Deus, tocou nos lábios dele e disse, a tua iniquidade é purificada. Teu pecado está perdoado, Isaías. E agora ele podia ouvir a voz de Deus claramente. A quem enviaremos nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Fiquemos de pé. Vamos lá.